Estamos muito expostos nas redes sociais, buscando afagar o nosso ego. Será que temos consciência do constante olhar divino sobre nós? Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, eu trago a você um texto do Teomídia Blog, feito pelo professor, escritor de livros e pastor João Eduardo Cruz, que tem como título Sob o Olhar Divino ou Sob o Olhar das Redes Sociais? Deus nos desejou e nos fez para sermos vistos e celebrados por Ele. O seu olhar divino nos acompanha desde sempre. Assim, quando alguém reconhece algo louvável que realizamos ou um bom caráter que demonstramos, sentimos um suspiro interno de satisfação que nos diz: sim, eu sou diferente, eu faço a diferença. A verdade é que criamos uma identidade única, o que naturalmente atrai a atenção dos outros. Por outro lado, se você apenas segue o rebanho sem distinção, é provável que se torne apenas mais um. No entanto, quando algo em você se destaca e as pessoas passam a olhar para você com mais atenção, a sensação de individualidade aflora e você experimenta um afeto que é exclusivamente seu. Isso quer dizer que se você vive a sua verdadeira individualidade, então é natural que faça a diferença no contexto em que você está inserido. Mas, como diz o Salmo 139, desde o ventre de nossas mães éramos distintos, e nessa diferença, formada no escuro do ventre, já estávamos diante do olhar do Senhor. A Bíblia diz: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Isso está no Salmo 139, verso 16. Nós fomos criados sendo vistos, e Deus criou nossa alma para conhecê-lo. Davi afirma que Deus sempre pensou em nós. O olhar divino nunca se desviou, em um momento sequer. Você é invisível a Ele. Portanto, nós ansiamos por este olhar divino, por sermos reconhecidos e amados em nossa individualidade, pois foi exatamente assim que o Senhor nos criou. Deus nos criou não só para conhecê-lo, mas para que Ele também nos conheça. Davi experimentou essa libertação ao se perceber conhecido por Deus. Deus nos viu desde o momento em que éramos uma pequena célula, até crescermos milhares de vezes no ventre materno. Nem mesmo um ultrassom poderia nos ver como o Senhor Deus nos viu. Não anseie por ser reconhecido e visto em busca dessa satisfação dos olhos das pessoas, seja no seu dia a dia ou nas redes sociais. De fato, quando você valoriza demais a opinião dos outros, acaba subestimando o Senhor Deus que nos vê como ninguém mais poderia nos ver. Nós percebemos isso no livro de Salmos, ao ler o capítulo 139. Mas também nós podemos ver isso no Evangelho de João. Olha o que diz o capítulo 4, verso 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Lembra dessa passagem? Muitos preferem lutar por likes, em vez de reconhecer que, independentemente de onde estejam ou do que façam, Deus os vê como os via no ventre de suas mães. Talvez a dificuldade de manter essa certeza no coração venha do medo do olhar do Senhor. Afinal, não podemos esconder nada daquele que tudo vê, até mesmo as intenções do nosso coração. A Bíblia diz: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Isso está em Jó, capítulo 34, verso 21. Mas em Provérbios 15, verso 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Fugir do olhar de Deus, como fez Adão, é uma atitude tola. Lembra-se da história? Eu vou falar para você.
Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Gênesis capítulo 3, verso 8. Sim, Deus se alegrou em nos criar. A alegria de Deus ao criar o homem é expressa lá no primeiro capítulo de Gênesis. Diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, verso 27. Isso revela a intenção divina de compartilhar algo de si, de divino, com a humanidade. Assim, a criação não foi um ato mecânico, mas um momento de alegria e de propósito. Deus viu que sua criação era boa e digna de amor. E ele colocou o homem no jardim do Éden para cuidar da terra e desfrutar da comunhão com ele. Portanto, a criação do homem reflete o amor incondicional de Deus e reforça a importância de nossa existência. Somos parte de seu plano divino, pois Deus deu significado e propósito à nossa própria vida. Sim, Deus, em sua onisciência e soberania, jamais se sente frustrado com o nosso comportamento, e nem poderia. Isso porque Ele sabe perfeitamente do que nós somos capazes. A Bíblia diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, e que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isso está registrado em Isaías, capítulo 36, versículos 9 e 10. E vejamos o que diz outro profeta, Jeremias. Ele diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e que te constituí profeta às nações. Isso está em Jeremias capítulo 1, verso 5. E no Novo Testamento, vamos examinar o que diz o evangelista Mateus. Ele diz assim: e quanto a vós outros, até os cabelos de toda a cabeça estão contados. Mateus capítulo 10, verso 30. Mas o apóstolo Paulo também fala o mesmo em Filipenses. Olha o que ele diz: estou plenamente certo que aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso está registrado em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Lembra da palavra graça? Graça significa favor divino imerecido. O termo grego charis ou charis deriva do verbo charizomai, que significa mostrar favor. De modo específico, quando charis é usada para indicar a atividade de Deus, significa que há um favor imerecido. A graça e a misericórdia têm distinções importantes. Por um lado, misericórdia é universal, enquanto a graça é particular. Além disso, a misericórdia está associada ao mandamento universal de Deus para que nos arrependamos, acompanhados da promessa de perdão a um pecador arrependido. Diz a Bíblia: ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Palavras do apóstolo Paulo em Atos 17:30. Por outro lado, a graça nos lembra que o olhar de Deus sobre os seus eleitos não é de condenação, mas sim de misericórdia. Assim sendo, ver Deus como alguém que nos condena é não compreender a profundidade da sua graça. Estamos perdendo de vista o olhar divino? Sarah Haggard, uma autora e palestrante americana, conhecida por seus livros que exploram a intimidade com Deus, especialmente nos momentos difíceis e ocultos da vida, escreve em um de seus livros mais conhecidos: Os tempos mudaram. Em nossa era digital, podemos nos perguntar se não foi postado nas redes sociais, será que realmente aconteceu? É impossível viver para a beleza da invisibilidade e, ao mesmo tempo, depender de likes e comentários. Embora possamos diferenciar a grandeza de impacto, o efeito colateral é pensar que algo que não é grande e visível não tem valor, transformando o resto da vida em uma sala de espera. Que tempo perdido!
A vida que persegue o próximo grande alvo nos traz perder de vista a grandeza que Deus nos chama a viver aqui e agora, na pequenez, no ordinário, nos momentos ocultos. O livro é Invisível, o presente de ser escondido em um mundo que ama ser notado, da editora Mundo Cristão. Mas voltando à Bíblia, em Filipenses capítulo 2, verso 3, a Bíblia nos diz: nada façais por contenda ou por vanglória. Então, dentro da comunidade da fé, devemos evitar a contenda e a vanglória. Em primeiro lugar, a contenda surge quando acreditamos que o nosso pensamento deve prevalecer. E, por outro lado, a vanglória aparece quando achamos que as nossas ações são mais importantes que as dos outros. Além disso, essas atitudes também afetam o nosso comportamento nas redes sociais, onde nós buscamos reconhecimento e destaque. Mas lembra o que diz a Bíblia? Mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, verso 3. Nós ansiamos por atenção e assim caímos no pecado da vanglória, acreditando sermos superiores. O apóstolo Paulo oferece a humildade como remédio. A palavra humildade vem de humus, que significa chão. O humilde mantém os pés no chão, reconhecendo a sua igualdade em relação a todos. O apóstolo Paulo sugere uma humildade que se rebaixa, considerando os outros superiores. A comparação, já se disse, é a raiz da infelicidade e do desejo da disputa. Mesmo aqueles que são claramente superiores em dons devem lembrar que tudo que possuem é fruto da graça divina. Use os seus dons para servir, porque o servo que se faz menor é visto como maior pelo Senhor Deus. A Bíblia diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses capítulo 2, verso 4. O texto de parte do capítulo 2 de Filipenses nos apresenta o exemplo máximo de humildade. Vamos lembrar: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso está em Filipenses 2, de 5 a 11. Mas, continuemos. Agostinho de Hipona nos diz: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Agrade somente a Deus, pois somos feitos para sermos vistos por Ele e não pelos homens. O que Ele deseja é se alegrar em nós, e sua alegria é a nossa alegria. Embora algumas pessoas possam celebrar os nossos feitos, e até a nós, mas jamais devemos buscar esse reconhecimento. Então, nosso foco deve ser única e exclusivamente em agradar ao Senhor. Essa foi a meditação de hoje e vamos nos ver novamente nesse mesmo local na semana que vem. Que Deus te abençoe.